Olá, alunos do segundo ano. Hoje vou resolver alguns exercícios lá do positivo na página 23, tá bom? Como ficou aí combinado com vocês, tá? Então, vamos começar da questão 3, que aí diz o seguinte. O gráfico a seguir foi obtido a partir da transformação isotérmica, tá? Da transformação isotérmica de um gás ideal. Determine a pressão correspondente ao estado B e o volume correspondente ao estado C. Então, toda vez que tem, né, a palavrinha, a transformação isotérmica, meus queridos alunos, a palavra isotérmica, como nós já estudamos, né, isotérmica quer dizer que a temperatura, tá? Quer dizer que a temperatura, no caso aqui do gás ideal, tá bom? A temperatura ela vai ser constante, tá bom? Então veja, como a nossa equação ela é algo assim, olha, por exemplo, P0, V0, T0, né? Igual P1, V1, T1, tá? Então, como ela é uma isotérmica, então quer dizer que esta temperatura aqui de baixo, ela cancela. Isso implica dizer que vai ficar o seguinte, P0, V0, igual a quem? P1, V1, tá? Sabendo que P0, V0 vai ser a pressão e o volume inicial e P1, V1 seria a pressão e o volume final, tá certo? Então, o problema aqui é achar a pressão, né, correspondente ao estado B e o volume correspondente ao estado C. Então, a gente percebe que a gente não tem aqui o volume de C e nós também não temos a pressão de B, tá? Mas como esse gráfico ele é o gráfico de uma isotérmica, né, o que a gente pode afirmar é o seguinte, que PA, VA vai ser igual a quem? No caso, o próximo estado aqui é B, né? Então vai ficar PB e VB, tá? E aí o que nós já temos aqui? Olha, aqui em PA, nós temos, esse aqui vai ser a pressão, né? Então, nós temos o PA, que é a pressão, que vai ser 2 atm, e nós temos em relação a A o volume, que é 2 metros cúbicos, tá? Então, aqui eu tenho o VA, que é 2 metros cúbicos, tá bom? A pressão aqui é ATM. Em B, pessoal, é o seguinte, eu tenho a pressão de B, né? Na realidade, eu não tenho, né? Que é essa que eu quero encontrar, mas eu tenho o volume de B, tá? Quem é o volume de B? Olha o gráfico, olha, é 4. Então, o volume de B é 4. Já em C, o que nós não temos em C? Nós temos a pressão, né? A pressão em C, que vale 0,5 atm, e nós não temos o volume de C, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar esses valores, e aí a gente vai descobrir a pressão e o volume dessas transformações, tá bom? Então vejamos, a pressão em A vale 2, né? Deixa eu colocar aqui mais afastadinho aqui. Então lá, pressão vale 2, o volume de A também vale 2, então vezes 2 aqui. Agora, PB, pressão em B eu não tenho, então PB aqui. Volume de B eu tenho, que é 4, né? Então multiplica por 4 aqui. 2 vezes 2 é 4, igual a PB, que é a pressão em B, vezes 4. E aí o 4 passa dividindo, então a nossa pressão em B vai ser igual a 1 atm, certo? Bacana? Então tá aqui a pressão. Tá faltando agora o VC, né, que é o volume em C, tá? Então o que está acontecendo aqui? Perceba que quando a gente diminui aqui a pressão, né, diminuímos a pressão, o volume aumentou, tá certo? Esse é o caso, né, de uma transformação isotérmica. Então, muito bem, vamos lá descobrir agora o VC. O que a gente pode dizer? Que PB, tá? PB vezes VB é igual a quem? PC vezes VC, tá? Porque ela é uma transformação isotérmica, tá bom? Quem é a pressão de B? Nós já encontramos aqui, olha, é 1. Volume de B, cadê? Vale 4, né? Então aqui vai valer 4. Igual a pressão em C.
Pressão em C está aqui, vale 0,5. Então vamos colocar aqui 0,5 vezes o volume em C que eu não tenho. 1 vezes 4 é 4, igual a 0,5 vezes VC. Passa dividindo, né? Então 4 dividido por 0,5, isso aqui vai me dar o VC, tá? 4 dividido por 0,5, isso aqui vai me dar 8. Então o volume em C vai me dar 8 metros cúbicos. É metro cúbico porque aqui tem metros cúbicos. Então a próxima questão, questão 4, diz o seguinte. Uma bexiga de festa de aniversário tem volume. Então vamos lá, vou colocar aqui, colocar as informações, né? Então o problema deu volume, que é 3 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. A temperatura ambiente é de 27 graus Celsius. Então vou colocar aqui, informações, 27 graus Celsius. E a pressão no ar no interior da bexiga é de 0,408. Então 0,408 ATMs. Sabendo que o valor da constante universal R, tá? O Rzão, que é a constante universal, 0,082 ATM vezes litro dividido por Kelvin vezes mol. E que o ar nessas condições comporta-se aproximadamente como gás ideal. Determine a quantidade de ar da bexiga em mol, a quantidade de ar dentro da bexiga, né? Então aqui é o seguinte, a quantidade de ar vai ser, no caso, o nosso N, né? O número de mols dentro da bexiga, tá? Então aqui devemos primeiro analisar as informações, veja bem. O R, o problema está te dando em ATM, litro e Kelvin, né? Vezes sobre Kelvin, que isso aqui é Kelvin, tá? Então, a unidade de pressão tem que estar em ATM, beleza, tá aqui, olha. A unidade de volume tem que estar em litros, nós não temos, aqui está em metro cúbico, né? Então, temos que converter essa unidade para litro, tá bom? 3,10 elevado a menos 3 metro cúbico para litro, só tu multiplicar aqui por, aliás, divide por 10 por 1000, né? Tá bom? Então, isso quer dizer, metro cúbico, 3,10 a menos 3 vai ficar 3 litros. E aqui, né? Devemos passar essa unidade de Celsius para Kelvin, porque está em Kelvin, tá? Então, é só a gente somar mais 273. Então, isso aqui vai me dar 300 Kelvin, certinho? Muito bem. Como ele quer o N, então basta a gente substituir, né? PV igual a NRT, tá bom? Lei dos gases, lei geral dos gases. Então, a pressão a gente já tem, 0,408. Então, vamos lá, 0,408. Volume é 3, né? Igual a N vezes R, que é a constante universal, 0,082, vezes a temperatura, que é 300 Kelvin, certinho? E 0,408 vezes 3, esse valor vai me dar 1,224, igual a N vezes o produto desses dois valores vai me dar 24,6, certinho? E aí, como este valor está multiplicando N, passa dividindo. Então, 1,224 dividido por 24,6. Isso aqui é igual a N. Isso implica dizer, dividindo esse número por esse, vai me dar 0,05 mols. Certinho? Beleza? Essa daqui é a questão 4 aí do positivo. Vamos lá para a próxima questão. Questão 5 diz o seguinte: um recipiente cúbico de volume igual a 0,1 metro cúbico encontra-se a uma temperatura de 27 graus Celsius. Veja que tem que converter essa temperatura para Kelvin. Nessas condições, determine a pressão de 0,5 mol do gás. Tá bom? Então, a gente tem volume, temperatura e
e aqui vai ser o número de mols, que é o N, né? E o problema está pedindo a pressão. E o problema também te deu aqui a constante universal dos gases, tá? Perceba o seguinte, aqui a unidade ela está em Kelvin, tá? Então eu tenho que converter esses 27 graus Celsius para Kelvin, tá bom? E o problema aqui é achar a pressão. Então vamos lá. Então PV igual a NRT, certinho? Sabendo que 27 graus Celsius, você soma, vamos achar aqui a nossa temperatura, né? Soma com 273 e aí você converte para Kelvin, que vai me dar 300 Kelvin. E aí então a pressão que eu quero encontrar, o volume V, que é 0,1, então vamos lá, 0,1 igual a N, que é o número de mols, aqui está dizendo que é 0,5, então aqui 0,5, R, que é 8,3, então 8,3 vezes a temperatura, que é 300 Kelvin. Então, aqui vai me dar pressão vezes 0,1, multiplicando todos esses números aqui, vai me dar 1.245. Então aqui 1.245. E aí, como o 0,1 está multiplicando, passa dividindo. Então aqui 1.245 dividido por 0,1. Isso implica dizer que a nossa pressão vai me dar 12.450 pascais, tá? PA, tudo certo? Muito bem, agora problema 6. É o seguinte, no alto de uma montanha a 8 graus Celsius, então devemos converter esta unidade aqui para Kelvin, né? Um cilindro munido de um êmbolo móvel de peso desprezível possui 1 litro de ar. Então nós temos aí o volume, né? Volume 1 litro no seu interior. Ao levá-lo ao pé da montanha, cuja pressão é de 1 atmosfera, o volume do cilindro se reduz para 900 centímetros cúbicos. Olha, então temos que converter este volume aqui para litro. E sua temperatura se eleva a 6 graus Celsius. A pressão no alto da montanha é de aproximadamente em atm igual a... Então perceba o seguinte, vamos entender esse problema, né? Então no alto da montanha era 8 graus. O que aconteceu? Lá no alto da montanha tinha lá um cilindro e lá dentro tinha 1 litro de ar. Tudo bem? E aí quando ele ficou ao pé da montanha, tá? Onde a pressão é de uma atmosfera, de 1 atm, o volume diminuiu. Tudo bem? O volume diminuiu e a temperatura aumentou, né? Se elevou a 6 graus Celsius. Tá? Então, o que o problema está pedindo? Qual é a pressão? Tá bom? Então veja, lá em cima tinha 1 litro e embaixo vai ter 900 centímetros cúbicos. Convertendo esse volume para, tá, aquele volume lá para litro, é só você dividir por 1000. Né? Então que vai dar 0,9 litros, certinho? E então vamos lá. Então essa temperatura aqui eu tenho que somar com 273, né? Para converter para Kelvin, tá bom? Então o problema vai ficar o seguinte, olha lá, PV, né? P0V0T0 igual P1 V1 T1, tá? Temperatura inicial, pressão, volume e temperatura inicial, e aqui vai ser pressão, volume e temperatura final. Vou chamar esse P0 aqui de temperatura de pressão inicial, né? Então vai ficar P0, certo? Qual o volume inicial? O volume inicial era de 1 litro. Então vamos colocar aqui 1 litro, dividido pela temperatura inicial. Era 8, né? Temos que somar com 273, tá? Converter este valor aqui para Kelvin, não pode estar em Celsius aqui embaixo, tá bom? E depois vai me dar pressão final, lá no pé da montanha, está dizendo que era de 1 atmosfera, então coloco aqui 1, vezes o volume lá embaixo. Como era 0,9, 900 centímetros cúbicos, foi para 0,9 litros.
dividido pela temperatura lá no pé da montanha, né? Como a temperatura lá em cima era 8 e lá embaixo ela se elevou a 6, né? Então quer dizer que era 8, somou com 6, então ela foi para 14 graus Celsius, tá bom? Porque está dizendo que ela se elevou em 6. Se era 8, então como eleva mais 6 vai dar 14. Então é só a gente somar com 273 para nós convertermos esse valor para Kelvin. Certo? Vamos lá. Próximo vai ficar o seguinte. Aqui, né? Então aqui vai me dar P0, tá? P0 lá em cima, que é a pressão lá embaixo que eu quero achar. 8 mais 273, vai me dar 8 com 3 dá 11, né? Subiu aqui 8 e lá vai me dar 2, dá 281. Igual, né? 1 vezes 0,9, esse valor vai me dar 0,9. 14 mais 273, 4 mais 3 vai me dar 7, 1 mais 7 vai me dar 8 e baixa o 2, né? Então aqui 2, tá? Multiplica esse valor para cá, então P0 é igual a 281 vezes 0,9 dividido por 287. Muito bem, 281 vezes 0,9 dividido por 287, esse valor vai me dar 0,88 ATM. Então só pode ser a letra C do problema. Beleza? Vamos lá para a próxima. Próxima questão é a questão 7, aí ainda do nosso positivo na página 23. Numa indústria de engarrafamento e liquefação de gases, o engenheiro lida frequentemente com variações de pressão e no volume de um gás devido a alterações de temperatura. Um gás ideal, sob pressão de uma atmosfera e pressão ambiente 273, 27 graus Celsius, né, tem um volume V. Quando a temperatura se eleva para 227 graus Celsius, o seu volume aumenta 100%. Nessa situação, a pressão do gás em ATM é... Então aqui eu vou colocar como P1, V1, T1 igual P2, que seria a pressão 2, né? V2 dividido por T2, tá bom? Mas poderia ser P0, V0, tá? P1, V1, só para a gente diferenciar quem é o inicial e quem é o final, tá bom? Pressão inicial está dizendo que é um ATM, então vamos colocar aqui, ó, 1 vezes o volume inicial, vamos chamar de V1, tá? Sobre qual é a temperatura inicial, está dizendo que é ambiente, que é 27 graus, né? Então vai ficar 27 mais 273, que eu preciso converter essa temperatura para Kelvin. Aí pressão 2, né? Que seria a pressão final. Então vamos colocar P2, é isso que o problema está pedindo. E aqui o V2, está dizendo que como é 100%, se era V, então o V2 vai me dar 2V1, certo? Porque aumentou em 100%. Tudo bem? Tudo isso dividido por 327 graus Celsius. Então 327 graus Celsius, mais 273, que eu preciso converter para Kelvin. E aí, meus queridos, dá para cortar aqui, olha, V1 com V1 vai embora, então vai sobrar lá em cima 1 dividido por 27 mais 273, que vai me dar 300, igual aqui, P2 vezes 2 vai me dar 2P2, certo? Dividido por a soma desses dois aqui vai me dar 600 Kelvin. Então, vou multiplicar esse 600 com 1 e o 2 para cá, tá? Então, 600 vezes 1 vai me dar 600, dividido por 2 vezes 300 vai me dar 600. Tudo isso igual a P2, que é a pressão final. Então, P2, 600 por 600, esse valor vai me dar 1 ATM. Beleza? Então, só pode ser aí a letra B. Muito bem, meus queridos, essa aí foram as questões aí do positivo na página 23, tá? Certo? Valeu e até a próxima. Um grande abraço. Tchau.